Yeah. Já nem falo mais, Costa bem rasgada, tipo puxa nível do Dubai. CJ Cari na cara de todos, nigga, feiras a cari, Olhos bem trocados, people me dizem que eu tô bem fly, Mas não tô no sky, Eu não tô no sky, estado normal. Como nesse não tipo canibal. Meu objetivo é contar 1 milhão. Eu sempre com alguém que não faz confusão. Não durou muito de um ano e valeu. Só quero paz e saúde pros meus. Mas na assustaria até mulheres que marcada cabeça os pés, baby, que barrava, ficou minha bem. Compartilho, acho eu, com muitas das pessoas aqui presentes, uma dúvida permanente sobre o que, afinal de contas, é poesia. Como definir poesia. À medida que o tempo passa, seja pelo meu irrefreável envelhecimento, seja pela aceleração das mudanças sociotécnicas, tenho cada vez menos certeza do que eu chamo e todo mundo chama de poesia, né? Do seu lugar dentro ou fora das letras. Mas é por essa dúvida que eu pesquiso poesia. Na verdade, ninguém pesquisa para valer sobre aquilo que já sabe e conhece, né? Então, se assumir a sua ignorância é sempre um primeiro bom passo, um bom primeiro passo, né? Eu poderia, obviamente, partir de prescrições do gênero lírico, como o professor Igor deve fazer, tá? Prescrições que nunca deram conta da amplitude do que chamamos nem moderno, nem moderno, nem contemporaneamente, de poesia. No meu texto aqui, poesia está quase sempre espiada, né? Com aspas, porque talvez pareça que me contradigo, após ter dito não saber o que é poesia, ao agora definir provisoriamente a poesia como conjunto de franjas e limiares. E limiar não é limite, do limite você não passa, o limiar você passa, né? Limiares da literatura. Poesia como franjas e limiares da literatura. Mais precisamente, aquelas franjas que avançam sobre outras artes. A poesia não apenas dialoga com as outras artes, poesia aqui, outras artes acolá, mas se confunde de fato com outras artes. Cada vez mais a poesia tem sido entendida como aquela extremidade do campo literário em que a literatura se mistura com a música, com a fala, com o canto, a fotografia, o cinema, a performance, as artes visuais e as artes plásticas. Em todas essas outras artes, encontramos o uso do termo poesia. Poesia sonora, poesia falada, poesia performática, cantada, cinema de poesia, fotopoesia, poesia visual e poesia plástica. Nada que soe estranho ou muito estranho a qualquer ouvido. Todo mundo já deve ter ouvido essas expressões. Mas o que me interessa aqui é que essa poesia contemporânea tem deixado de pertencer ao campo estritamente literário, para vincular-se ao que chamamos, em pesquisa, campo interartes, ou mesmo campo dos estudos de intermedialidade. E tem toda uma discussão onde começa a interartes, onde começa, onde termina um e onde começa outro. Eu não vou entrar aqui porque é outra discussão. Mas já não sabemos mais se certas produções chamadas poesia e poema são mesmo literatura ou outro tipo de arte, exterior ao que chamamos área das letras. E essa indefinição, ou que alguns críticos, né, a Florencio Garramon chama de inespecificidade, algo sem especificidade, né? Talvez pouco importe, a mim cada vez menos importa se é das letras ou não é das letras. E aí eu pergunto, é possível que a poesia ocupe outros lugares na pesquisa em letras ou em ciências humanas, que não seja apenas o objeto de estudo? É possível produzir discursos de verdade sobre sociologia, escrevendo poesia como um discurso científico, por exemplo? Né? Essa segunda em particular, deixa eu começar por ela, né? Dos artigos em prosa, um discurso de verdade, um discurso acadêmico, eu não digo nesse sentido, mas diria acadêmico, né? Uma produção de conhecimento sobre um objeto, em tese, a princípio, né? Eu tenho muita vontade, não estou falando de escrever uma tese sobre, e essa é uma discussão que eu sei que algumas pessoas que conheço estão tendo, que é até que ponto um filme, um longa-metragem que eu faça, não uma ficção, um documentário pode servir como uma tese a ser defendida. Eu estava conversando com uma pessoa de dança, uma doutoranda em dança, né? E tem artes plásticas, tem isso. Você está defendendo um mestrado, que é uma exposição, você pode fazer um diário. Se não tiver o escrito,
o linear, o prosaico, não, no sentido, né, poético de conexões, até no sentido da própria pesquisa, né, estávamos conectados aqui com a Unilab, né, que é a Unilab Malês, Unilab Ceará e todos os contextos, né, que nos trazem desde a primeira turma até a segunda turma de resistência. Né, é desse lugar que foi citado, que acredito que é importante, desse manifesto, né, que o próprio Alex traz, me lembrou muito Alma no Olho, do Zósimo Bubu. Né? Eu particularmente sou da área de cinema, de visual, então paquero também a poesia. Né? E assim, me lembrou também, como o professor falou, né, Alexandre, os projetos, os trabalhos dos colegas. Né? A própria Carolina Maria de Jesus, né? O próprio grafite, os próprios silenciamentos, né? E tantas outras conexões que né, estão fomentando aqui no programa, né? Com os colegas discentes, os colegas docentes, né, orientadores, essa possibilidade do corpo como, né, linguagem, corpo, poesia, e, enfim, suas múltiplas expressões, né? Então, o comentário vem desse processo que a poesia pode ser tanto romântica em si, quanto, né, num ato de protesto, de manifesto, né? Você trouxe o termo violências afetivas, né? Da linguagem. Da linguagem, então isso me remeteu também essas conexões, né? E o paredão, do próprio paredão. Reclama da caga, nem sei que fiz a plástica. Ela tá tremendo, a gemer. Pepampum, carinha e tá na cara do way. Branco no milho, panela quente, eu pipoquei. Estrelas no ar, eu me vejo a brilhar com a minha trope. O estilo é dance, o estilo é pop, o estilo é rocky. Colada, nós estamos let's get it, let's get it, let's get it. Nós estamos let's get it. Tão drogadinho, e a bem mexe devagarinho. Já me treme se for do vizinho. Primeira noite fora comigo. Atenção da amiga da Bey. Curto de um gajo, chupa minha dick. Cada passo é só um passo. Por onde passei, essa é uma fase. Baby rebola, jeito dela. Tipo que não passou na escola. Fingi dar armada em fina num bodaço, só cada lola. Ei, fakir, let's get it, yeah. Vocês vão falar bué do meu gang. Eu tô nervoso, já tô cansado desse vosso jogo.